Bom, a gente vai falar um pouco hoje, tá, da nossa lei maior, né, com relação à nossa bendita e maravilhosa lei 8080 de 19 de setembro de 1990, né, o nosso marco, né, do Sistema Único de Saúde, tá? Lembrando para vocês que não foi exatamente aí que começou, porque sabe que o início foi lá na Constituição Federal de 88, né, que a gente viu na aula passada, que fala dos artigos, né? Então, o que que a gente pensa aqui, né? Esse pequeno recorte que fala sobre a lei. Quando ela foi promulgada, desculpa, né? Em 19 de setembro de 1990, né? Ela fez o quê? Ela regulamentou aqueles artigos que a gente viu da Constituição Federal de 196, né, a 200. O que que aconteceu? Quando teve a Constituição Federal de 88 e formou-se, né, esses artigos da saúde, precisava regulamentar isso, né? E o que foi que aconteceu? Foi criada essa lei 8080, de 1990. Só que aí, quando foi criado, né, o Sistema, né, Único de Saúde, que é o SUS, ele teve algumas alterações, mas ele não perdeu, né, a sua essência, né, a sua base, praticamente, né? E aí, o que que ela estabeleceu precisamente essa lei, tá? Primeiro, ela permaneceu o conceito de saúde, né? Saúde é um direito de todos, dever do Estado, né? Todos lembram. Colocou a questão dos princípios e diretrizes do SUS, que é a universalidade, a integralidade e a equidade, só que lá na Constituição falava de igualdade. Lembra que eu falei para vocês, cuidado com essas pegadinhas para não confundir igualdade, Constituição Federal, equidade, Lei 8080. A forma de organização e gestão dos serviços de saúde no Brasil, né? Ou seja, nós temos os princípios que são organizativos, tá? E temos também os doutrinários, que é o que a gente vai ver calmamente e pausadamente, tá, gente? Bom, com relação aos fundamentos legais, como eu falei para vocês anteriormente, a Lei 8080, ela está se baseando na Constituição Federal de 88. Então, vamos regulamentar o que está na Constituição. E aí ela colocou justamente no seu artigo, né, 196, direito de todos, dever do Estado, né, com acesso universal e igualitário. Isso é que diz o artigo 196, não é? Então, o que que ele quer dizer, né, quando ele regulamenta esse artigo? Quando ele vai regulamentar, ele tem um conceito ampliado de saúde, super interessante, né, no artigo, né, o artigo 6, né, perdão, artigo 3 da Constituição Federal, perdão, da Lei 8080, né? Ele coloca uma coisa assim: a saúde não é apenas a ausência de doença, mas resulta em condições sociais, econômicas e ambientais, com pontinho, pontinho, né? Antes de eu falar aqui, o que que ele está querendo dizer com isso? Às vezes as pessoas acham que o simples fato de você estar no hospital internado, né, você está totalmente doente, e aquela pessoa que não está no hospital internado não está doente. Então, é um conceito muito errado que a gente tem sobre saúde. Sabemos que mesmo que a pessoa não esteja internada no hospital, não quer dizer que ela esteja, né, bem de saúde, né? Então, como é que a gente vai saber disso? É quando entra os famosos determinantes e condicionantes da saúde, que é isso que a gente está vendo aqui, tá? Mais na frente a gente vai falar, né, sobre isso daí, porque tem um diagrama, tá? Cai muito em provas de concurso esse arco, né? Então, condições sociais, econômicas e ambientais. Primeiro, temos a alimentação, temos a moradia, temos o saneamento básico, temos educação, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, acesso aos serviços de saúde. Se a gente colocar isso no papel, o que que ele está querendo dizer isso aqui? Se você conseguir atingir tudo isso aí, você pode se considerar uma pessoa saudável, né? E aí a gente faz aquela pergunta: será que todo mundo é saudável? A gente faz sempre isso, né? Se pergunta isso, né? Eu me recordo quando eu estava fazendo a pós em saúde pública, e eu sempre colocava uma imagem minha na minha rede social, eu colocava o conceito, esse conceito de lazer, brincando assim. Eu mandava para minhas professoras, disse, olha, estou aqui fazendo, entendeu? Um dos condicionantes
entendeu? Sociais da saúde, que é o lazer. E o lazer, gente, faz parte da nossa saúde, você sabia? Ele faz parte da nossa saúde mental, tá? Uma alimentação que deve ser saudável, entendeu? Você imagina, será que todo mundo tem essa alimentação saudável? Né? A gente coloca isso no papel. Será que as pessoas têm esse acesso à alimentação? Será que para colocar assim, você enfermeiro está atendendo lá a unidade básica de saúde e aí você chega e diz, olha, dona Maria, dona o seu José, você tem que se alimentar muito bem. Então, assim, olha, vou encaminhar você para o nutricionista, ele vai passar uma dieta rica em nutrientes, né? Aí começa a passar uma lista de um monte de frutas lá, e você pega e ele olha para você assim, nossa, desculpe, doutora, como eles chamam, mas eu não tenho condições de comprar, né? Eu ganho isso, aí ele começa a falar um pouco da vida dele. Então, a gente percebe que a maioria das pessoas, ela está em risco de vulnerabilidade social. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso usuário. O Sistema Único de Saúde, quando ele diz que é para todos ter acesso à saúde, e quando ele coloca o princípio da equidade, é justamente para você entender cada ser humano que busca o serviço de saúde. Então, você, como profissional de saúde, você tem que ter essa noção de que todos precisam de alimentação, moradia, saneamento básico, educação, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer e acesso aos serviços de saúde. Então, por isso que a gente fala, será que nós temos um Brasil, né, saudável? A gente faz essa pergunta, né? Bom, no artigo, sim, que é artigo 5º, né, da lei, fala dos objetivos do SUS. Isso é muito importante vocês memorizar. Não se preocupe que vai, tá, eu vou ter que memorizar tudo hoje. Não é que você vai memorizar, mas você já tem que começar, entendeu? Assim, identificar, tá? Com o objetivo do SUS. Por quê? É muito cobrado em banca de concurso público. E eles gostam muito de fazer a mistura. Eles colocam alguma coisa que seja da diretriz, que na verdade não é diretriz, é objetivo. Então, por isso que vocês precisam saber a diferença de um e de outro, tá? Então, o SUS, ele identifica e divulga os fatores condicionantes da saúde, né? Lembra que eu falei para vocês quais são os fatores? Moradia, educação, renda, lazer, entendeu? Esses são os fatores condicionantes da saúde. E, olha, ele pergunta assim: identificar e divulgar. Pode ser que numa questão de concurso, ele coloque assim, por exemplo, né? Os princípios, ou então as diretrizes do Sistema Único de Saúde é identificar e divulgar os fatores condicionantes da saúde. Claro que não. Então, o objetivo do SUS é isso, não é uma diretriz, né? Então, eles fazem muito essa misturada, certo? Então, identificar e divulgar os fatores é algo que é o objetivo do SUS. Sempre, aí como assim que eles fazem isso? Ah, nós temos os boletins epidemiológicos, né, que a gente sabe, por exemplo, o nosso mapa, né, de saúde, né, numa região de saúde, né, ou seja, quantas pessoas estão com a renda até um salário mínimo, né, quem está na escola. Então, isso daí é que vai mensurar, né, justamente esses condicionantes da saúde. Outro objetivo, né, que o SUS traz seria formular políticas para o quê? Promoção, lembra do PPC? Promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, é o objetivo do SUS formular política? Claro, gente. Quantas políticas a gente tem, não é? A gente tem a saúde da mulher, que a gente ainda vai falar na mentoria mais na frente, vai ter a saúde do homem, tem a saúde do idoso, tem a saúde dos povos originários, que é o indígena, né? Para os povos indígenas, né? Que agora é os povos originários, né? Nós temos a população afro, né? Que é no caso, a população negra, e aí a gente tem várias políticas que o SUS abrange, né? E aí ele tem que formular essa política. Então, vai formar uma política nova? Vamos formar uma política nova. Nós temos a política, por exemplo, da equidade, né? E essa política, ela agrega justamente tudo que você vai fazer dentro do Sistema Único de Saúde. Então, você formular uma política é o objetivo do SUS.
certo? Então, o SUS ele tem o objetivo de formular essas políticas de saúde, que é o que a gente conhece, e com certeza vai vir outras por aí, vai vir atualizações, entendeu? Aí você se pergunta, tá, mas quem que faz isso aí? É o que a gente vai saber mais na frente, quando a gente for ver quais são as atribuições de cada ente federativo, tá? Que isso aí é importante vocês memorizar. Outro objetivo seria assegurar assistência à saúde com base nos princípios constitucionais, né? Então, como a gente sabe que a Constituição diz o quê? Que todos têm direito à saúde, que todos têm que ter acesso, que todos têm que ter um cuidado integrado. Então, o objetivo do SUS é assegurar que isso aconteça, né? Que o usuário ele consiga ele ter essa assistência, né, integral. Então, conforme está na lei, conforme estão os princípios constitucionais, tem que ser cumprido, tá? Então, quais seriam os objetivos propriamente dito, né? Que mais caem muito em provas de concurso, são justamente de identificar e divulgar esses fatores condicionantes, formular as políticas de saúde que a gente conhece, né? E tem que assegurar que toda essa assistência, que está na política também, tá? E que está na Constituição Federal de 88, seja cumprida. Então, esse é o objetivo do Sistema Único de Saúde, tá? Saber o que está fazendo com que aquele usuário não tenha uma saúde plena, formular essas políticas, tá? E, ao mesmo tempo, né, assegurar essa assistência à saúde com base nos princípios, tá? Vamos lá. A abrangência das ações e serviços. Bom, o artigo 6º, tá? Quando ele fala dessa abrangência, ou seja, até onde o SUS vai, né? Aonde o SUS ele engloba, né? Aonde ele chega. Então, o artigo 6º, tá, da Lei 8080, ela fala o seguinte: ele vai englobar cinco eixos, cinco ações ele faz, tá? Primeiro, vigilância sanitária. A gente vê aqui, hein? A Anvisa, né, gente? Aí. Vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, saneamento básico, em articulação com os outros setores, tá? Lembrando, o que ele pode fazer então na prova, professora? O que ele vai fazer? Nossa, ele pode trocar uma vigilância dessa aí, entendeu? Ele pode colocar uma vigilância epidemiológica, ele pode colocar vigilância em saúde. E você pensa que a vigilância em saúde faz parte do SUS, então vamos marcar essa questão aqui, entendeu? Então, memorizem. Qual é a abrangência do SUS, quais são os serviços do SUS, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e saneamento básico. Lembrando que se articulando com outros setores, mas essas são as ações dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Bom, agora vamos para a parte interessante, né? O artigo 7 da Constituição Federal, perdão, toda vez é constitucional, né? Apesar que ele também traz, né, da Constituição Federal. Só que aí, quando ele vai colocar isso na Lei 8080, ele já faz uma mudança, né, pequena, mas ele traz, olha só, princípio doutrinários. Não esqueçam, tá, gente? Princípio doutrinários. Universalidade, integralidade e equidade. Ah, e como é que ele pode pedir numa banca? Ele pode fazer um recorte do próprio artigo, tá? Colocar lá na prova, ou então ele pode fazer uma situação, problema. Quem gosta de fazer muito isso é a FGV e a Sebrasp, gente. Eles adoram fazer um tipo de uma historinha. Fulano de tal foi na unidade, não sei o quê, não sei o quê. E ali no meio você tá ali um princípio, tá? Então, universalidade significa ser com a dica que a gente dá para vocês, acesso, tá? Universalidade, acesso garantido para todos. Então, a palavra-chave é universalidade. Quando você vai ver a integralidade, você tem o quê? O cuidado completo e contínuo, certo? Cuidado completo e contínuo. Equidade
reduzir desigualdades com atenção proporcional às necessidades. É aquela frase que a gente traz, tratar desigual os desiguais, né? E aí, se a gente for colocar isso aqui como exemplo, para ficar bem fixado da memória de vocês, tá? O que eu iria pensar na universalidade? Você, usuário do Sistema Único de Saúde, vai na unidade básica da sua casa, lá perto da sua casa. Chega lá na sua casa, na recepção, você diz assim: eu quero marcar uma consulta, né, com a enfermeira Nádia para poder fazer o meu pré-natal. Dando um exemplo. E aí você chega lá, a recepção pergunta para você: você tem o seu cartão do SUS? Ou melhor, você trouxe seu cartão do SUS? E a pessoa a atendente diz assim: não, não trouxe não, sai. Então, desculpa, você não pode ir para consulta, você não pode agendar porque você não trouxe seu cartão do SUS. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ferindo o princípio da universalidade, gente. Eu não posso negar acesso, tá, aos serviços de saúde para ninguém que esteja dentro do nosso território. Fato, tá? Na questão da integralidade, cuidado completo e contínuo. Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos dizer que essa paciente, ela conseguiu a consulta com a enfermeira Nádia quando chegou lá no posto de saúde, né? E a enfermeira Nádia, quando atendeu, percebeu-se que é uma gestante de alto risco e que precisa ser encaminhada para a rede de assistência à saúde. Então, ela vai para uma rede. A gente chama hoje da rede Aline, né? Que era antes era a rede Cegonha, depois foi Rame, voltou para a rede Cegonha, e depois agora é a Aline de novo. A gente também vai falar tudo sobre isso na mentoria, tá, gente? Mais na frente. Quando for falar saúde da mulher, se prepara, que o conteúdo é extenso, viu? E aí, essa gestante, né, precisa ir para a rede, mas ela não consegue marcar a consulta, ela não consegue fazer ultrassonografia, ela não consegue fazer os exames. Eu estou ferindo o princípio da integralidade porque eu não estou conseguindo fazer com que essa paciente tenha um cuidado completo, entendeu? Com relação à equidade, esse aqui é a equidade, eu também gosto muito dele porque ele trata desigual os desiguais, né? A gente traz quando o SUS completou 30 anos, eu me lembro que o ministro, ele fez aquela imagem dos três menininhos em cima do caixote assistindo um jogo de futebol, né? E aí você traz ali, acho que depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo da mentoria, para vocês entenderem como é que é a equidade, né? E o que é igualdade e o que é equidade. Quando eu trago aqui as diretrizes organizativas, né? Então, regionalização e hierarquização, né, dos serviços organizativos em níveis, né? Ou seja, essas diretrizes, elas são organizativas, ela vai organizar o serviço, tá? Região, lembra que eu falei para vocês em uma das aulas? Região, regionalização, região norte, centro-norte, região sul, né? E temos a hierarquização, ou seja, como é que está sendo organizado esses serviços, né? Que onde tem o serviço que é de básico, de média e alta complexidade. Então, seria justamente a rede de atenção à saúde, né? Como é que está organizado esse serviço? Aquele senhor, seu João, que sai lá do município, do interior e vem para a capital, né? Como é que ele atende? Como é que é esse fluxo, né? Ele vai ser atendido, ele vai conseguir que o problema dele seja resolvido. Então, precisa ter esse serviço organizado. Então, por isso que existe a regionalização e a hierarquização. Com relação à descentralização com direção única, gente, cuidado, que em prova de concurso ele pode colocar centralização, tá? E aí você pega, não prestou atenção e marca uma questão que acha que é centralização e não é. É descentralização com direção única. Então, os serviços, eles são descentralizados, tá? Ou seja, a gestão do SUS, ela é descentralizada. Então, quem é essa direção? Única. União, estados e municípios, ele tem autonomia, tá? Como assim? Quem é a União? O ministro da Saúde. Quem é o estado? O secretário estadual de Saúde. E os municípios? O secretário municipal de saúde. Então, eles têm autonomia de gerenciar os seus serviços dentro dos seus municípios, tá? Participação da comunidade, controle social, né, que são os conselhos que a gente vai falar sobre isso, tá? Que é os conselhos e conferências, que é a Lei 8.142, também do mesmo ano do SUS, tá? Também tem a questão da resolubilidade, que é resolver a maioria dos problemas de serviços de base. E aí a gente já falou na aula passada que seria a complementariedade do setor privado. Então, só quando necessário. Ou seja, só chama
o setor privado quando o SUS não consegue ofertar aquele serviço, tá? Então, só aqui para ilustrar, organização do SUS, artigo 9º ao 17, né? E aí, só para vocês não esquecerem, né? Que o SUS, né, no artigo 9 ao 17, né? Ele, só sair um pouco aqui, eu quero abrir a câmera aqui, né? Se caso cair, né, que eu vi uma oscilaçãozinha aqui, né, não? Uma